Nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Nós vimos isso na semana passada. E esse tema, assim, ele é tão importante para nós, de entendermos a palavra de Deus, não como um conhecimento intelectual, mas compreendermos o que Deus tem a dizer para nós. E Ele fala pela palavra dele só. Um desses irmãos, em um desses estudos, ele disse isso: interpretar a Bíblia de maneira errada não é, em essência, melhor do que não crer nela. Afinal, se você crê em algo que ela não diz, ou não crê em algo que ela diz, significa que você não entendeu. Não adianta você ler a Bíblia, citar a Bíblia, e não compreendê-la. Isso é óbvio, mas isso acontece toda hora na chamada igreja evangélica. Pode-se citar a Bíblia, ler, fazer menção dela, e não entendê-la. Entende a gravidade disso? Você pode se dizer evangélico, não ser evangélico. Evangélico do Evangelho. Hoje, nas páginas da Veja, a primeira evangélica a posar para Playboy. Misericórdia. Agora, se você crê no Evangelho, você consegue discernir isso. Mas se você não crê e ouve o Evangelho, você entende a implicação de uma afirmação como essa? Ou dos evangélicos que estão aí usando a Bíblia, distorcendo a Bíblia, em nome do Evangelho. Se nós cremos, louvado seja o nome do Senhor, porque Ele revelou. Mas as pessoas que estão lá fora, que não creem, elas acham que tudo isso tem a ver com o Evangelho. E como é que nós podemos compreender e saber? Discernir? Estudando a palavra de Deus. Só a palavra de Deus. Eu gostaria que a gente pudesse, então, o título da nossa reflexão, com essas diferentes interpretações, como é que é possível nós entendermos corretamente a palavra de Deus? Nós vimos na semana passada que existem aqueles que eles pegam a palavra e eles fazem alegorias. Esse texto quer dizer isso. E distorcem o significado primeiro da palavra. Nós vimos também aqueles que dizem, não, isso daqui não é literal. E são duas linhas de estudar a palavra que distorcem a palavra. Como é que a igreja, a verdadeira igreja deve olhar, estudar e buscar a direção do Espírito na palavra de Deus? Como é que nós podemos estudá-la sem incorrer nestes erros? E nós só podemos estudar a palavra de uma forma, irmãos. Dentro da sua história, dentro do seu contexto e de forma literal. Tudo que a igreja de hoje não faz, ou boa parte da igreja de hoje não faz, em nome de contextualizar a palavra de Deus, eles estão distorcendo a palavra de Deus. E não é importante contextualizá-la, é claro que é. Quem apresenta a palavra de Deus deve procurar fazê-la de maneira mais clara possível, com uma linguagem simples. Agora, nós sabemos que quem revela o Espírito, mas a palavra deve ser apresentada de maneira clara e simples, dentro do que ela é, sem distorcer. Isso é óbvio para nós, pela graça de Deus, eu espero que seja, mas para a maioria não é, porque a maioria está ouvindo distorções da palavra de Deus. Como é que nós lemos a palavra? Da mesma forma que nós lemos um livro, para entendê-la. Agora, para crer, nós falamos isso na semana passada, para crer precisa da revelação, mas para entender o texto, nós precisamos ver o contexto, ler o que está escrito, aquele relato e falar, isso aqui é literal. E a gente vai ver alguns princípios. Eu gostaria que nós pudéssemos observar alguns princípios de como nós devemos estudar a palavra. O primeiro é óbvio.
é necessário crer. É necessário ter antes, uma revelação de quem nós somos e do que Cristo fez. Ser um cristão. Ter a compreensão de que eu sou um pecador, nasci assim, não posso me chegar a Deus. Deus não é o meu Pai, a não ser que eu creia no que Cristo, do que Ele fez por mim. Na sua morte e ressurreição, nascer de novo. A partir do momento que eu nasço de novo, aí eu tenho uma revelação, o Espírito passa a habitar em mim, e aí eu posso entender a palavra de Deus. Do contrário, não. Você pode entender o texto, mas crer nele, nunca vai crer, porque para crer precisa de revelação. E o texto claro de 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 14, nós lemos isso. Quem não tem o Espírito, quem não nasceu de novo, não teve a revelação da sua realidade de pecado, e que Cristo veio crucificar o seu pecado no seu corpo, o nosso pecado no seu corpo, para nos dar uma nova vida na sua ressurreição, receber a Cristo como Salvador e Senhor, quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito, porque nós vimos a palavra na semana passada, que o agente da palavra é quem? O Espírito Santo. Homens de Deus foram instruídos, dirigidos, iluminados pelo Espírito para escrever. Então, para entender o que o Espírito quis dizer através daqueles homens, só mediante o Espírito de Deus. Pois lhes são loucura. Para aqueles, quando você fala, é loucura. Ela não entende. Ao mesmo tempo que nós nos entristecemos com isso, é verdade. Quando você fala da palavra e a pessoa não entende nada, porque ela precisa da revelação. Nós sabemos, nós nos entristecemos, mas sabemos que se Deus não revelar, ninguém mais pode fazer nada. Esse homem não é capaz, essa pessoa que não creu, não nasceu de novo, não é capaz de entender as verdades do Espírito, porque elas são discernidas espiritualmente. Este é o fundamento, é a base. Aqui todos os cristãos professos concordam, católicos e evangélicos. Segundo ponto, a Bíblia é a palavra de Deus. Agora, todo cristão nominal confessa isso, mas há implicações. Quando eu digo a Bíblia é a palavra de Deus, não é só falar da boca para fora, existem implicações para essa afirmação. Porque nós cremos, como nós vivemos, quando nós dizemos que a Bíblia é a palavra de Deus. E aí entram as diferenças e os problemas de estudo, de como entendemos a palavra. Por exemplo, a Igreja Católica Romana, a Bíblia é a palavra de Deus? Mas a tradição da Igreja Católica Romana, ela tem o mesmo nível de autoridade da palavra de Deus. Nós não cremos assim. Mas existem os evangélicos liberais que dizem que a Bíblia contém a palavra de Deus e não é a palavra de Deus. Nós não cremos assim. Aí existem os evangélicos que dizem que a Bíblia é a palavra de Deus, ela é a revelação máxima de Deus, é a nossa única regra de fé e prática, só que todas as nossas práticas, ou boa parte das nossas práticas, vão contra a palavra de Deus. Nós damos mais valor no que o líder disse, no que eu sinto, do que na palavra de Deus. Entende como só dizer que a Bíblia é a palavra de Deus não quer dizer muita coisa. Nós vimos 3 grupos que professam isso, mas que suas práticas não refletem o que eles professam. O que significa de verdade afirmar que a Bíblia é a palavra de Deus? Nosso texto, na semana passada nós tratamos, e vamos entrar um pouquinho nele. Toda a Escritura, 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17. Toda a Escritura. Nós vimos que quando Paulo está dizendo isso, ele está falando do que? Do Velho Testamento, porque o Novo Testamento ainda não havia sido escrito. Agora, as Escrituras são somente Velho Testamento? Não. A vida de Jesus é Escritura. Por isso nós temos os evangelhos, os relatos do que Jesus fez, de quem ele dizia ser. E nós vemos isso de maneira clara lá em Hebreus, no capítulo 1, os versículos 1 e 2. Deus falou
há muito tempo, tendo Deus outrora falado, então quem falou? Deus falou. Deus falou. Não foram homens. Deus falou. Muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados ou aos pais, por meio de quem? Dos profetas. O autor aos Hebreus está dizendo que tudo no Velho Testamento Deus falou por meio dos profetas. Deus falou por meio de homens. Nesses últimos dias, Deus falou por meio de Jesus, Deus encarnado. Nesses últimos dias, porque o autor aos Hebreus estava escrevendo logo após Jesus ter vindo, Deus falou agora pelo Velho Testamento, agora também por Jesus, porque Jesus é Deus. Então Deus falou por meio do Velho Testamento, Deus falou por meio de Jesus, Deus se encarnou, é a palavra, o verbo se fez carne. Deus falava por meio dos profetas, agora Deus veio falar como homem e veio trazer a palavra viva, que é Ele, Jesus. A quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Então Deus falou a toda a Escritura, o Velho Testamento, o que Jesus veio fazer, os Evangelhos. As cartas e as epístolas, ou epístolas, são também Escrituras. Nós vimos na semana passada, 2 Pedro, capítulo 3, versículos 15 e 16. Nós nos atentamos à dificuldade que alguns distorcem. O ponto que eu queria que nós víssemos agora é outro. 2 Pedro capítulo 3, versículos 15 a 16. Tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também, e aí Pedro está escrevendo a respeito de tudo que Paulo escreveu. Então, a Bíblia, as Escrituras são o Velho Testamento, o relato de Jesus nos Evangelhos, as cartas de Paulo. Nosso amado irmão Paulo lhes escreveu com a sabedoria que Deus falou por meio de Paulo. Deus falou por meio dos profetas do Velho Testamento. Deus falou, se encarnou e falou em Jesus. Deus falou por meio de Paulo. A sabedoria que de Paulo foi dada por Deus, é o que o texto diz. Paulo escreveu inspirado pelo Espírito. Aí Pedro continua, ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas. Todos os escritos de Paulo então são escrituras. Falando dessas coisas, desses assuntos, suas cartas contém algumas coisas difíceis de entender. Paulo está admitindo que há pontos difíceis. Quando nós falamos que a Bíblia é a palavra de Deus, nós não estamos dizendo que tudo é simples, não, há pontos. Não quer dizer que não possam ser compreendidos, mas há pontos. E aí o que acontece? Os quais, os ignorantes e os instáveis, o que eles fazem? Eles distorcem, eles interpretam de maneira errada a palavra de Deus. Como fazem? Não somente com os escritos de Paulo, mas com as demais escrituras. Hoje você ouve na igreja evangélica vários líderes pegando textos do Velho Testamento, escrituras, e distorcendo em favor de uma teologia que não tem base na palavra. Está claro isso, irmãos? Usa a Escritura, usa o que Paulo disse, usa o que o Velho Testamento disse, usa o que Jesus disse, mas torcem os ensinos. Para o quê? Para a própria destruição deles. Voltemos para 2 Timóteo. Então toda a Escritura, aí entram as cartas de Pedro, que Lucas escreveu, o que João escreveu e os demais escreveram, o Novo Testamento, as Escrituras, toda a Escritura. Qual é o papel da Escritura então para nós? Primeiro, a Escritura é inspirada por Deus. Deus falou por meio daqueles homens. E ela é útil para o quê? Para o ensino. Para quem? Para cristãos. Meu filho, é assim. A minha palavra, Deus falou, filho, é assim. Ele deixou a palavra dele para nos instruir. Ele deixou a palavra dele. Não pastores, bispos, apóstolos. Ele deixou a palavra dele para nos instruir.
Por isso que se eu e você estivermos limitados, a nossa instrução foi o que o pastor e o bispo diz, nós estamos errando na base já. Deus deixou a palavra, é claro que Ele usa homens para trazer, mas esses homens só vão falar de Deus quando citarem a palavra. Então, a palavra é útil para o ensino, meu filho, é assim. Para a repreensão, meu filho, não é assim. Olha, não é assim de acordo com a minha palavra. Para a correção, filho, é assim, não faça assim, como é que você deve? E volta para a palavra de Deus. Para instrução, quem está fazendo isso? Deus está fazendo isso por meio da sua palavra. Na justiça, a fim de quem? O homem de Deus. Isso não é para os de fora. Isso é para mim e para você que nascemos de novo. Se nós nascemos de novo, a palavra de Deus é para nossa instrução. É para nós andarmos segundo a vontade dEle. O que Ele tem para nós está na palavra dEle. Para que o homem de Deus, então, seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. O ponto é, se a Escritura é a palavra de Deus, e isso significa que é Deus falando, como é que nós vamos conhecer a Deus se nós não temos contato com Deus falando por meio da palavra dele? Ou nós vamos estar sempre dando ouvidos e falando amém para líderes e pastores que falam em nome de Deus, mas que essa mesma palavra nos instrui em todo o Novo Testamento, de que muitos viriam, nós vimos na semana passada, muitos viriam em nome do Senhor, trazendo ensinos que não têm base onde? Na palavra do Senhor. Agora, como é que você vai julgar se você só tem o pregador? Você não tem como. Ou você acha que o Espírito de Deus vai revelar algo para você, se você não vai revelar. Se você não tiver contato com a palavra dele. Não vai revelar. Não é a Bíblia que tem que se encaixar no que a minha religião diz, no que o pai apóstolo, porque tem pai apóstolo, patriarca, apóstola, ensinam. Não é a Bíblia que tem que se encaixar no que a ciência prova. Não é a Bíblia que tem que se encaixar no que eu acho. Não é a Bíblia que tem que se encaixar no que eu gosto, no que eu prefiro, no que eu gostaria, no que eu sempre aprendi, no que eu sinto. Não interessa. Somos nós, e todas essas práticas, esses que falam que tem que se encaixar no que a palavra de Deus diz. Porque se nós perdermos essa referência, acabou. Cada um fala o que quiser, em nome de Jesus, e está todo mundo certo, porque uma das distorções é a verdade absoluta. A verdade é um conceito absoluto, não tem meias verdades, não, é uma só, a verdade se chama Cristo, e Cristo que se revela por meio da palavra dele. Nós não temos mais Jesus andando com a gente. Nós temos o Espírito Santo habitando em nós? Sim. Como é que nós sabemos disso? Porque a Bíblia diz, não porque nós sentimos. Eu me emociono, mas não é a minha emoção que mostra que Deus habita em mim, é a palavra de Deus que mostra que Deus habita em mim. Agora, por causa disso, por eu ser um ser emocional, eu vou me emocionar, mas a minha base não está na minha emoção, não está no que eu sinto, está na palavra de Deus. Como que os cristãos então devem se achegar à palavra? E o irmão Nicodemos vai tratar isso. Eles recebem-na como palavra de Deus, inspirada, autoritativa, infalível, suficiente e única regra de fé e de prática. Não só um discurso. Nós lemos na semana passada, eu peguei num site de uma igreja que confessa isso, mas as práticas dela não dizem isso. Não é só da boca para fora, tem que ser com exame na palavra. E assim, esses que confessam desejam submeter-se à palavra de Deus, pois a consideram como estando acima de todas as suas tradições e confissões. Não importa
o que fulano diz. Se não estiver na palavra, eu não quero, não interessa. A Bíblia é Deus falando. Se Deus é Deus falando, Deus não erra, a palavra dele não erra. Se eu não entendo, se há contradições, não são contradições, sou eu que sou limitado para compreender. Nós tratávamos na quinta-feira passada com os irmãos. Paulo disse que o homem é justificado somente pela fé, sem as obras. Tiago vai dizer, não, que o homem é justificado pela fé com as obras. É uma contradição? Não. Se eu vou, esse livro é a palavra de Deus. Se ela parecer que há uma contradição, sou eu que sou limitado e não consigo entender, e não a palavra de Deus que se contradiz. Nós tratamos, o que Tiago está dizendo? Tiago está dizendo que muita gente fala de Jesus da boca para fora. Agora, aquele que verdadeiramente crê, vai apresentar boas obras. Por quê? Porque Deus já preparou de antemão para que nós andássemos nelas. Alguns com tendências liberais chamam aqueles que creem dessa forma, que são radicais, fundamentalistas, legalistas, bibliólatras. Esses são os da letra, não têm o Espírito Santo. E nós vimos que o Espírito Santo age mediante a palavra que ele, Espírito Santo, inspirou os homens para escrever. Não existem novas revelações. Não existem novas revelações. O que Deus determinou como revelação para nós está na Bíblia. E se não estiver de acordo com a palavra, não aceite, não aceito, pode ser de quem for. Não concordo. Diga amém a tudo que você, seu pastor, padre, papa, profetisa, apóstolo, patriarca ou anjo lhe disser, preferindo assim suas opiniões, as revelações, os dogmas, as doutrinas, as profecias, os ensinos, o misticismo, as experiências ou as sensações. Faça isso. Deixe o que Deus diz e ouça homens. Irmãos, nós citamos muitas vezes distorções, aberrações em nome da palavra de Deus. Mas elas começam sutilmente, lembra? Esses homens, eles vão introduzir heresias, eles vão andar dissimuladamente, começa distorcendo um pouco, não é bem assim, a Bíblia a Bíblia tem erros, tem pastores tradicionais que dizem isso. Quando você fala que a Bíblia tem erros, qual o parâmetro que você tem para considerar João 3,16, por exemplo? Se ela tem erros, quem garante que não é João 3,16, que Deus amou o mundo, que está errado? Agora, se eu vou, eu não entendo, parece contradição, mas a Bíblia é a palavra de Deus. E outra, se você não concorda, se você não gosta, eu gostaria, que nenhuma vez eu ouvi, eu gostaria que fosse assim, o que eu gostaria que fosse não interessa. Existem tantas implicações. Alguns vão dizer, o importante é um relacionamento com Jesus. É verdade. Mas qual Jesus? E outra, como eu me relaciono com Jesus? De acordo com qual o parâmetro que eu e você temos para nos relacionar com Jesus? O que você acha? O que você prefere? Ou a Bíblia que revela esse Jesus que você diz quer ter um relacionamento? E que a única fonte que você tem clara do Jesus que você diz que quer ter um relacionamento é a Bíblia. Ou está cheio de referência histórica sobre os escritos de Jesus? Não, é a palavra de Deus. O que Jesus diz? Jesus diz sobre a palavra: santifica-os na verdade. A tua palavra, Pai, é a verdade. Pai, a tua palavra é a verdade. Ela não é que ela contém a verdade, ela é a verdade. Como é que eu vou ser santificado e vou andar na presença do Senhor? Mediante o contato com Deus. Tá, como eu tenho contato com Deus? Pela palavra de Deus. Santificar o que é? Separar.
como nós nos aproximamos da Bíblia vai definir a nossa interpretação. Irmãos, essa postura será uma grande divisora da igreja, porque existem hoje um homem que eu gostava muito de ler e que falava da graça de maneira muito clara, e que eu indiquei livros. Esse homem falava de Jesus, citava a palavra. Esse homem está dizendo hoje que o homossexualismo não é pecado. Qual o parâmetro? Ele está deixando a palavra de Deus em nome do amor. Mas o amor de Deus, a base para nós entendermos o amor de Deus está descrito na palavra de Deus. Ainda que eu não consiga entender, ainda que eu não consiga entender justiça de Deus, ira de Deus e amor de Deus. Eu estou citando um caso, irmãos. Um outro pastor que eu ouço, gosto de ouvi-lo, ele diz assim: a Bíblia contém erros. Eu já não estou falando de aberrações no mundo neopentecostal não, irmãos. Um outro ponto: é necessário crer, a Bíblia é a palavra de Deus, não importa, se eu não entender, ela continua sendo palavra de Deus. E o terceiro, o que a Bíblia diz é o que ela quer dizer. Isso não é óbvio? É óbvio. Só que, olha, eu leio um texto, aquele texto está claro para mim, e aí vem o pastor e diz: ó, isso aqui quer dizer isso. Aí muitos assim: olha, mas que espiritualidade, eu nunca tinha visto aquilo naquele texto. Pois é, você nunca tinha visto porque não está lá. Fala sério, eu e você já dissemos isso. Olha, eu nunca tinha percebido. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, Às vezes nós lemos alguns textos e nós passamos tantas vezes por aquele texto e de repente nos é despertado algo naquele texto que nós nunca tínhamos percebido. É verdade? É. Mas nunca vai nos despertar algo que não está escrito lá. O nosso irmão John Owen, o sentido do texto é o descrito nas palavras do texto. É simples assim. Por isso que nós cremos no quê? No sacerdócio universal de todos aqueles que creem. Basta crer, eu tenho a palavra, eu posso ler, Deus fala pela palavra, eu não preciso de alguém que esteja intercedendo. Olha, eu quero explicar, não, a palavra de Deus fala por ela, mas é o que ela diz, e não o que alguém trouxe uma nova revelação. Isso acontece muito. Isso é claro, o princípio de ler a palavra de Deus. É claro, mas olha o que tem Gênesis capítulo 1, versículo 31, e o capítulo 2, versículos 1 e 2. O que você entende quando você lê esse texto? Viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Assim foram concluídos os céus e a terra, e tudo que neles há. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Se você lesse a palavra e dissesse: ó, é a palavra de Deus, ainda que eu não concorde, ainda que 95% dos cientistas que são ateus negam essa verdade e dissessem o contrário. Entende as implicações? Eu ia ler o texto assim: bom, tudo quanto Deus tinha feito, ou seja, toda a criação dele, o universo que ele criou, assim foram concluídos os céus e a terra e tudo que neles há, em 6 dias. Eu não discordaria daquilo. Eu não ia querer encaixar a Bíblia na ciência. É verdade, a palavra está de 6 dias. E se você fosse para o original, você vai dizer que lá são 6 dias de 24 horas. Mas a gente tem que encaixar no que a ciência diz, porque eles que são inteligentes. Aí, no sétimo dia, porque está falando dos 6 dias, no sétimo, o sétimo era o sábado de descanso descrito na lei. Deus já havia concluído a obra, tudo que Deus fez, e nesse dia de 24 horas ele descansou. Contudo, grande parte da cristandade, católicos e evangélicos,
Diz que esse relato é uma alegoria, não é literal. Não, você está enganado. Você é um ignorante. Uma alegoria é uma figura de linguagem que produz a virtualização do significado. Não é mais literal o texto. Alguém tem que explicar o texto. Não basta mais eu ler e entender o que está escrito. Eu preciso que alguém explique. Se eu preciso que alguém explique, a base não é mais a palavra de Deus, mas aquele alguém que está me explicando. Essa alegoria quer dizer que aquele texto ele transmite mais de um sentido do que a simples compreensão literal. Se pessoas lessem esse texto há 200 anos atrás, os cristãos, eles não discordariam. Só que hoje o cristão ele tem que se adequar porque a ciência descobriu coisas novas. Então eu tenho que pegar a Bíblia e encaixar na ciência. Porque não dá para crer na Bíblia. Quando cristãos optam por crer em uma ciência majoritária e escancaradamente anticristã, ao invés de crer no relato bíblico literal, as implicações são importantes, porque aí nós não vamos considerar queda, porque não houve um Adão e uma Eva, não, isso é figura, é humanidade. Dentro da proposta histórica, o que o texto diz é o que o texto diz e acabou. Agora, existem homens que vão estudar, eu creio que a palavra de Deus é assim, e eles são cientistas e que vão estudar a partir disso. Interessantemente, eles chegam a algumas conclusões de que o relato é literal e que é possível que seja cientificamente, uma teoria cientificamente apresentada dessa forma. Mas isso não dá ibope. Quem faz isso é ignorante. O que significa o que a Bíblia diz é o que ela quer dizer. Que a Bíblia tem somente um sentido, que é aquele dado pelo autor que foi inspirado. Ele não escreveu alguma coisa para você entender outra. Deus, quando trouxe a inspiração, era para você entender aquilo lá mesmo. Porque se ele quisesse que você entendesse outra coisa, para que escrever? Para que ter a palavra? Se a Bíblia fala de Adão e Eva, se a Bíblia fala de dilúvio, se a Bíblia fala que Deus abriu o mar, que veio fogo do céu, que um homem subiu na presença de Deus, uma carruagem de fogo, e tantas outras, é verdade. Não se explica, mas não se explica, humanamente falando, não se explica nada, nem a ressurreição de Jesus, nem que Jesus é Deus. Quando nós vemos Jonas, capítulo 1, versículo 17, então o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Mas você vai dizer que você acredita nisso daí. Se a Bíblia dissesse assim, que Jonas engoliu um grande peixe, eu acreditaria. Pelo menos Jesus considera isso um relato histórico. Mateus capítulo 12, versículos 40 a 41. E olha a implicação do que Jesus diz, olha o que ele fala de um homem histórico chamado Jonas, e a implicação do sinal de Jonas para o que ele veio fazer. Entende como, não desconsidera isso, tem muitas implicações. Jesus dizendo, pois assim como Jonas, não um mito, Jonas não foi um mito, uma historinha, uma alegoria, assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem, porque Jesus veio, Deus se fez carne, se fez homem, ele é um homem literal, não é uma figura de linguagem, há muitos que dizem hoje isso. O Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os homens de Nínive se levantarão no juízo, porque eles creram na palavra pregada por Jonas, que era figura, quer dizer, aí Nínive e aqueles que ouviram também era, e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas, e agora está aqui quem é maior do que Jonas. Como é que Jesus se compararia a um mito, sendo ele real, Deus em carne? Jesus concordou quando mencionou Jonas,
com o sentido natural e óbvio do texto. Ele não alegorizou Jonas, ele falou: Jonas foi um personagem real. E tão real que o que ele fez, aí sim, o que aconteceu mostra para mim a realidade. A morte de Cristo. Agora, existem metáforas? É claro que sim. Quando o texto mesmo apresentar Jesus, quando ele diz: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, essas são metáforas. Mas isso está claro para uma pessoa que lê. Não precisa de alguém, isso significa, a morte de Jesus não é bem assim. Ele quis passar uma mensagem. Não são também comuns pregadores que usam analogia, que é uma construção baseada em ideias já existentes, ou uma relação de semelhança entre objetos diferentes. Olha, essa figura aqui no Velho Testamento quer dizer isso. Se não está explícito na palavra, a gente tem que tomar cuidado com isso. Porque muitas distorções vêm a partir disso. Algumas dessas opções mostram a criatividade do pregador e não o conhecimento da Escritura. Olha que maravilha, está distorcendo a Escritura. Agora, se eu e você não temos contato com ela, como é que a gente vai saber? A gente vai falar que lindo, que maravilhoso. Mesmo que o texto não diga aquilo. Aí ele vai dizer: não, isso é a revelação do Espírito. Você não tem a revelação do Espírito ainda. Não, a revelação do Espírito está no texto claro aqui. O problema com analogias, alegorias, tipologias. Existe tipo na Bíblia? Claro que sim. Mas eles se explicam no Velho Testamento de maneira clara. Tem muita gente que pega: isso aqui significa tal coisa, e não está claro na palavra. Não aceite. Não aceite. Problema com analogias, alegorias e tipologias que não são explicitamente descritas nas Escrituras, se dá porque a base deixa de ser a palavra, passando a ser o orador que vai ter que dizer assim: essa passagem significa isso, mas eu não estou conseguindo ver isso, mas ela significa isso. Aí acabou a palavra de Deus. Fique com a palavra. O que a Bíblia diz é o que ela quer dizer. Quarto princípio nosso. Aí, para você poder entender, você vai ter que examinar a palavra. Se a sua palavra for o pregador de domingo, você está numa enrascada. Diante de tantas distorções, o estudo da palavra é fundamental. Afinal, todo mundo fala de Jesus e da Bíblia. Todo mundo fala. Alguns vão dizer: mas isso daí é estudar a palavra e o Espírito, né? Os apóstolos não fizeram teologia, por exemplo. Já ouvi isso aí. Os apóstolos andaram com Jesus, o autor da palavra, por 3 anos. Sem contato com a palavra, você vai dizer amém para qualquer besteira que você ouvir em nome de Jesus. Olha o que Paulo diz, e aqui ele está falando dos dons, para aqueles que... A revelação, nós vamos deixar a base aqui, irmãos. A revelação da palavra só vem mediante o Espírito Santo. Eu não estou dizendo que se você estudar e explicar direitinho, alguém vai crer. Não. A pessoa, ela pode entender o texto, mas não crer. Para ela crer, precisa da revelação. Agora, nós precisamos apresentar de maneira clara. Por quê? Porque Deus disse assim. Olha o que Paulo diz para aqueles que ensinam. Romanos capítulo 12, versículo 6. Paulo não está desconsiderando a ação do Espírito, mas ele está dizendo assim, que aquele que tem o dom, o ministério de ensino, ele deve se dedicar ao ensino.
Ele deve estudar a palavra, buscar, Senhor, eu quero estudar a tua palavra, buscar as fontes para poder compreender, para poder apresentar a palavra. Para que a palavra fale de maneira clara, como uma pessoa, por mais simples que ela seja, ela entenda o texto bíblico. E não o que eu gostaria que o texto bíblico dissesse. Paulo elogia os irmãos de Bereia, que está aqui no púlpito. Atos 17:11. Ora, estes irmãozinhos lá, que estavam lá na cidade de Bereia, foram mais nobres. Olha o que Paulo diz. Eles não eram apóstolos como Paulo era, mas eles examinavam nas Escrituras. De vez em quando, a cada dia. Eles examinavam só picareta? Não, examinaram Paulo. Olha o que Paulo, você é Paulo, escolhido pelo Senhor Jesus para pregar o Evangelho aos gentios. Mas Paulo, eu vou querer saber se o que você está dizendo, Paulo, está baseado nas Escrituras. Examinando as Escrituras, todos os dias, estudando a palavra, meditando na palavra. Nós falamos na semana passada disso, de habitar ricamente, contato com a palavra. Paulo vai ensinar a Timóteo, que é alguém que pregava a palavra. Timóteo, na segunda carta, capítulo 2, versículo 15. Olha por quê, né? Procura apresentar-te a Deus, é diante do Senhor, não diante de homens. Não é para apresentar conhecimento, não, irmãos. É para nós, porque nosso relacionamento, é claro que é, mas o nosso relacionamento com Deus vem mediante a palavra de Deus, não existe outra fonte. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro, que não tem do que se envergonhar, e que maneja bem a palavra da verdade, que conhece a palavra, que tem sensibilidade quando alguém diz, olha, Jesus falou isso assim, olha, vamos pregar, oh, peraí, que não é bem assim que a palavra diz. A gente se conversa com os irmãos, eles falam, amém, é verdade, você vai, daí a pouco ele traz uma coisa que não tem nada a ver com a palavra, mas que o pastor fulano de tal, mas querido, isso não tem base na palavra. Por que ele não sabe? Porque ele não tem contato com a palavra. Irmãos, isso não é só para pastores, isso é para nós que cremos em Cristo. Estudar a fundo a palavra de Deus não tem a ver com conhecimento intelectual, mas o desejo de conhecer mais ao Pai, sua vontade, sua direção, sua capacitação. Não é adquirir conhecimento, mas é relacionamento. Esse relacionamento se dá quando Deus fala conosco, fala por meio de toda a Escritura que foi inspirada por Ele. Está cheio do Espírito Santo, está cheio da palavra. E o último princípio. Texto fora de contexto quase não acontece isso. Grande parte dos erros, em nome de Jesus, em nome da palavra dele, como a teologia da prosperidade, a confissão positiva, as curas, a fé na fé, impecabilidade, usos e costumes, são frutos de distorção bíblica. Agora, se você não tem contato com a palavra, ele vai vir, vai trazer e você vai falar amém, mesmo não tendo base na palavra. Olha o que o nosso irmão A.W. Pink disse sobre isso. Nenhum verso das Escrituras
deve ser explicado de modo que conflite com o que é ensinado clara e uniformemente nas Escrituras como um todo. O que Pedro disse sobre os escritos de Paulo? Paulo fala das mesmas coisas em todas as suas cartas. Ele não distorce nada, é tudo. Ele pode falar de maneira diferente, mas as verdades estão claras. Como um todo, nossa única regra de fé e obediência. Isto requer do expositor, aqui ele está falando para aqueles que trazem a palavra, mas isso requer de cada um de nós como cristãos, não apenas um conhecimento no sentido geral, mas também que ele se dê ao trabalho de reunir, comparar com todas as passagens, estudar a palavra, é o que ele está dizendo, que tratam, que tem relação específica com o assunto diante de si. Ou seja, olha, aquele cara trouxe um versículo, olha, eu nunca tinha visto, peraí, vê, se você conhece a palavra, mas esse versículo fala isso antes, e depois ele fala disso. Então não é o que você está querendo dizer, não é bem assim. Agora, se você não tem contato com a palavra, como é que você vai saber? Alguns princípios para nós, básicos e práticos, para nós terminarmos. Se a Bíblia não fala, opte por não aceitar. Práticas claras, por exemplo, línguas, igreja pentecostal. Existem alguns que, por causa do que está aí, dizem que elas cessaram. Biblicamente é verdade isso? Não. Agora, o que está acontecendo aí tem base bíblica? Do jeito que a Bíblia relata? Não. Ah, mas eu tive uma unção que me fez rir sem parar. A Bíblia diz isso? Não. Não aceito. Ah, então falar em línguas desde que haja intérprete nesse contexto. Mas onde que está isso? Está na Bíblia que você disse que tem na sua mão. É só você lê-la, está claro, está absolutamente claro como deve acontecer. Eu conversava com a minha avó e ela falava assim, vó, a Bíblia não diz que Maria foi assunta ao céu. Ah, mas também não diz que não foi. Não, isso não é princípio para estudar a palavra. O pregador trouxe algo que não está claro, à luz do contexto. Pé atrás, examina, não diga amém. Não desconsidere o que a igreja em sua história, pegue homens de Deus, com testemunho, o que eles trataram sobre aquele assunto específico. Leia, procure. Que homens de Deus leram, falaram daquele assunto, que aquele que trouxe uma nova revelação. Aí você vai comparar, você vai, peraí, a igreja em sua história, ela não entendeu assim, então, desconsidere. Novas doutrinas, novas revelações. Lembre-se dos bereanos. Paulo, tá bom, Paulo, mas deixa eu ver o que você está dizendo, sim. Dá um tempinho. E se ele for um homem de Deus, ele vai falar que vocês são nobres, graças a Deus. Ele não vai ficar bravo porque você está falando dele como ungido de Deus. Não. Ao ouvir um pregador, procure se informar o que ele prega a respeito de outros assuntos. E aí você vai conseguir também discernir o que está sendo falado, se tem base na palavra de Deus. Nós estamos falando de estudar a palavra, irmãos. Agora, se a nossa Bíblia se resume a um estudo de 40, 50 minutos, inevitavelmente nós vamos falar amém para muitos e muitos erros. E hoje, irmãos, nós temos quantas e quantas ferramentas. Nós somos muito privilegiados em detrimento a grandes homens de Deus que não tinham o que a gente tem hoje. Você pode ouvir a palavra de uma infinidade de formas diferentes. E se não faz, é porque não quer. E aí vai falar amém para besteira. Não dá. Examinar a palavra, estudar a palavra, buscar na palavra, porque só através dela nós vamos poder entender e discernir o que está sendo dito aí. E aí sim, viver de maneira que o nome do Senhor seja honrado e glorificado. Amém?